Olá pessoal, eu sou o professor Rodrigo Tinini e hoje estamos aqui para mais um episódio do podcast Pode Mais da Faculdade de Uniguaçu. E hoje a gente vai tratar um tema muito importante aqui para a nossa instituição, que é o Hospital Veterinário. E para isso temos os convidados super especiais aqui hoje, o professor Johanny, a professora Tatiane e a professora Bruna. E iniciando, o hospital é o nosso novo empreendimento aqui da instituição, para o curso de veterinária e para a instituição. Quem está à frente de todo o projeto é o professor Johanny. Johanny, vamos falar um pouquinho dessa nossa futura instalações, desse novo projeto, você à frente de todo o projeto. Conta aí para nós, vamos debater um pouquinho de quais são as áreas que a gente vai ter de atuação, junto com os nossos futuros atuantes aí dentro do hospital. Olá, Rodrigo. Estamos ansiosos aí pela finalização do Hospital Veterinário. Isso é um conjunto também com o curso de Medicina Veterinária, né? E também para a nossa região aqui de São Miguel do Iguaçu, um atendimento especializado, né? O hospital contará com atendimento clínico, atendimento de cães e gatos, bovinos e equinos, grandes animais. Também contará com laboratório, então laboratórios, meios de diagnósticos na medicina veterinária. E hoje aqui também a professora Tatiane e a professora Bruna, que vai atuar nos laboratórios, e isso é um conjunto dentro do hospital, tanto a parte da patologia geral, anatopatologia, e também a patologia clínica, que no dia a dia é análise clínica, né? Que a gente entende aí também na parte humana, né? A sua parte, Johanny, você vai estar atuando no hospital, na parte da gestão do hospital, e também você é um profissional ali dentro da área, né? Você tem a sua formação como médico veterinário. Qual que vai ser a sua participação no corpo clínico do hospital? A minha participação no corpo clínico é na parte de clínica médica e cirúrgica de cães e gatos, voltado aí à parte de cirurgia geral, ortopedia, né? E a parte de odontologia ou traumatologia de cães e gatos. A gente vai trabalhar com pequenos, né? Mas também a gente tem o setor de grandes ali que vai ser atuante também nessas partes específicas. Isso. O nosso setor de grandes animais, ele contará com um serviço especializado cirúrgico aí para bovinos e equinos, sendo que a nossa casuística hoje de equinos que necessita de um tratamento cirúrgico, de um atendimento médico, é maior. Então uma instalação com equipamentos de ponta para grandes animais, também internamento com todo o suporte de oxigênio, todo o suporte de gases ali presente para tratamento. Por exemplo, hoje os equinos têm uma incidência de feridas, porque ele está no pasto ou ele está estabulado e acaba cortando com alguns objetos presentes ali. E a gente sabe que o tratamento disso daí ele demora um pouquinho para realizar o quê? Uma cicatrização. Então, hoje, meios alternativos, né, para tratamento de feridas necessita de alguns equipamentos. Então, isso o hospital estará equipado para atender aí os animais da nossa região. Você falou dos laboratórios, né? Dos laboratórios. Só que a gente tem que saber, né? Primeiro a gente fala da patologia animal ou a gente fala da parte clínica, né? Dos exames antes ou depois da patologia? Qual que é a ordem que a gente vai ter que tratar para isso? Falar sobre a patologia clínica, né? A parte dos exames laboratoriais, daí a nossa professora Bruna que vai ser a parte principal de tudo isso, né? Oi, gente, eu sou a Bruna, sou responsável então pela parte clínica de patologia e a nossa área é basicamente os exames de sangue. Então, a gente vai fazer os check-ups, né, dos animais, dos nossos pacientes, dos pacientes da região também, de São Miguel. Vamos fazer os check-ups. Então, é basicamente aquele negócio de você ter que ir no laboratório coletar o sangue, a gente vai fazer basicamente a mesma coisa. Então, nós vamos realizar dosagens de hormônios, dosagens de enzimas bioquímicas e realização de hemograma também. Então, vamos trabalhar tanto com exames pré-operatórios, com exames de diagnóstico de alguma patologia específica, né? Então, por exemplo, uma doença renal num gatinho, num cachorro.
e fazer um acompanhamento também do tratamento desse paciente, um check-up pré-cirúrgico, um check-up de animais idosos também. Então, a gente vai ter toda essa gama de exames que vamos realizar aqui mesmo no hospital. Desses casos, né? Qual que é assim, o mais comum que você acha que a gente vai ter que... Temos os exames de forma geral, né? Mas qual que é o mais comum de mais rotina que a gente vai ter e que você já atende hoje? Eu acredito que são os exames pré-cirúrgicos, né? Hoje não tem como a gente realizar um exame, uma cirurgia, sem realizar um exame de sangue. Então, a anestesia, né, submeter um paciente a uma anestesia ou um procedimento cirúrgico, ele precisa ter um exame antes de ser submetido a uma cirurgia. Um exemplo que a Bruna acabou de comentar aqui sobre a análise dos exames laboratoriais é o clássico que a gente atende em uma rotina médica. Então, o tutor levou um animal para realizar uma consulta e o histórico ali, que esse animal tinha alguns nódulos ou um aumento nas mamas, que esse animal não foi castrado ainda. Então, depois de uma avaliação médica, uma avaliação clínica, o médico veterinário realizará o quê? Uma coleta de sangue para fazer um exame de sangue e também os exames bioquímicos, né, que realiza ali para ver a função hepática, porque esse animal necessita tomar um antibiótico, um anti-inflamatório depois de um procedimento cirúrgico, né? E o exame de sangue também auxilia o médico, o cirurgião, se esse animal está anêmico, se esse animal, a sua recuperação, o organismo vai ter uma recuperação. Todo trabalho em conjunto, né? Exatamente. Os setores eles se conversam, né? Exatamente. E isso daí, esse animal ser submetido a um procedimento cirúrgico, também a gente utiliza a patologia, que é os meios de diagnóstico para saber se aquele nódulo tem alguma alteração, né, Tatiane? Então, antes do procedimento cirúrgico, a gente pode fazer o exame da citologia, que é o quê? A gente vai introduzir uma agulha nesse nódulo, ou se forem vários nódulos, a gente faz, né, um exame para cada nódulo e fazer a avaliação. Isso consegue trazer para a gente se é uma neoplasia, se não é um processo neoplásico, se tem características de malignidade, né? Então o animal ele já vai para a cirurgia, você já tendo um direcionamento. Um diagnóstico do que pode ser. E depois da cirurgia, quando é retirado ali a cadeia mamária ou retirado o nódulo, ele é enviado para o laboratório de anatomia patológica de novo, e a gente faz o exame histopatológico, que é cortar esse nódulo em fragmentos bem pequenininhos, que a gente vai conseguir visualizar no microscópio toda a estrutura celular dessa massa e poder falar, é uma neoplasia? Qual é essa neoplasia? Ou não, eu preciso de um exame de imunohistoquímica para ver o que eu tenho ali de marcador para poder definir qual é essa neoplasia. Geralmente a gente consegue fechar ali no histopatológico. Também, depois da cirurgia, depois do pós-operatório, esse animal ele vai retornar ao hospital, o médico vai avaliar, remover os pontos que foi realizado, e também sempre tem um indicativo do quê? Esse animal, vamos coletar um sangue novamente, mandar esse sangue para o laboratório novamente, para avaliar se está tudo bem, se a recuperação está boa, se esse animal precisa receber algum outro tipo de medicamento ou suplementar esse animal e realizar os acompanhamentos aí. Hoje também existe, no caso desse diagnóstico que vem do patologista, é uma neoplasia maligna. Não só o procedimento de cirurgia resolveu a situação do animal, mas hoje na medicina veterinária a gente tem os tratamentos de quimioterapia. Então o tratamento vai ser instituído através desse diagnóstico, né? Então esse animal ele tem um acompanhamento constante dentro do hospital, numa rotina ali, para realizar a quimioterapia, e todo o processo de quimioterapia, esse animal precisa de um acompanhamento de exames laboratoriais. Bruna? A gente faz os exames pré-quimioterápicos antes de toda a sessão. Então, dependendo dos valores daquele paciente, naquele dia que ele vai fazer a quimioterapia, dependendo dos valores, ele pode passar pela quimioterapia, né, porque é um medicamento forte, ou não. Então, a gente pode suspender aquela quimioterapia, entrar com algum suplemento, né, mudar um pouquinho a alimentação dele, para ele ficar um pouquinho melhor, e aí sim passar pelo procedimento quimioterápico. Fazer o exame antes para a gente evitar problema.
Mas outra coisa, né? Tudo isso a gente vai conseguir fazer aqui dentro do hospital veterinário. Isso é muito bom. Mas assim, é possível a prevenção disso, né? Se o tutor tem uma rotina de fazer exames preventivos, seria melhor, né? Seria a melhor opção. A melhor coisa sempre é a prevenção de todos os problemas. Então, a gente sempre acompanhar esse paciente, trazer uma vez por ano, se é um paciente saudável, jovem, trazer uma vez por ano, passar por uma consulta, né? Um exame clínico, fazer um exame básico ali para ver como que estão todos os órgãos. Às vezes, dependendo da idade, dependendo da predisposição de raças, dá pra gente entrar com outros exames mais específicos, urinálises em cães que têm mais tendência a ter problemas urinários, em gatos, principalmente. Então a gente consegue fazer um trabalho bem legal de prevenção. A peculiaridade a gente tem, porque a gente vai tratando de pequenos, né? As peculiaridades que o gato e que o cachorro têm. É muita diferença? Tanto para a sua parte, para a parte da Bruna, e para o atendimento clínico, a gente vai ter as peculiaridades diferentes? Como que funciona essa parte? Sim, hoje existem doenças relacionadas aí a cães e existem também particularidades relacionadas aos felinos, né? Então, um método de diagnóstico diferente, um atendimento diferente, uma abordagem diferente do animal. Os exames garantem com certeza a mesma coisa, né? Os exames em si são os mesmos, né? Mas a gente tem algumas provas que são mais específicas para felinos. Tem algumas coisas que a gente tem que fazer, por exemplo, tem enzimas que são mais específicas na parte de doenças do fígado de gato e de cachorro. Então tem algumas coisas que são bem diferentes. Mas a gente, basicamente, é a mesma coisa. O hemograma é o mesmo, a urinálise é o mesmo, mas eles têm predisposição a ter mais problemas urinários, por exemplo. Porque o gato é um animal de deserto, ele não tem uma tendência muito boa de tomar água. Ele geralmente tem problemas renais, problemas de infecção urinária. Então a gente faz todo o acompanhamento para evitar que isso aconteça o máximo possível. E se porventura eu não conseguir evitar, se porventura esse animal for a óbito, aí vocês mandam para mim. A gente fecha o diagnóstico, a gente descobre o que aconteceu. Depois que o animal morreu, né? Que daí a gente vai ter essa parte também dentro do hospital, né? A gente vai ter que é a parte da necrópsia. Né? Então, depois que o animal foi a óbito, muitas vezes o clínico ele quer fechar o diagnóstico, ele tinha ali a suspeita, mas o exame não era condizente, ali não era tão específico, ele encaminha para a necrópsia. Ou mesmo o proprietário, meu gatinho amanheceu morto no jardim de casa, posso trazer esse animal para fazer necrópsia? Pode. Tá? E daí ali a gente vai fazer toda a parte macroscópica e fazer também a parte microscópica do histopatológico para tentar fechar esse diagnóstico para o animal e falar, morreu do quê? Muitas das vezes o tutor encontra o animal, faz um resgate, ou o mesmo animal que ele tem em casa, e ele não ficou atento ele mudou de comportamento, parou de se alimentar. Então, muitas das vezes ele chega num atendimento médico ali e ele não tem um histórico. O animal mexeu na lata de lixo no final de semana, ou foi brincar no jardim de casa, comeu algumas plantas e veio a óbito. Então, assim, ou esse animal ficou internado e a gente realizou os exames, mas não chegou na causa que provocou toda essa alteração. Então, isso, para o clínico veterinário, é muito importante encaminhar esse animal para realizar uma necrópsia, para saber a causa. Então, isso hoje é muito evidente dentro da rotina de medicina veterinária. E o Hospital Veterinário da Uniguaçu, aqui na nossa região, vai disponibilizar desse serviço. Então, hoje, isso às vezes são algumas regiões que você manda, coleta esses materiais, então que a gente vai ter de uma forma rápida, né, e consegue atender toda essa necessidade. Eu vou perguntar agora para vocês, né? Eu tenho meu animal, quero trazer aqui para o hospital veterinário, quero passar direto para a Bruna, é só chegar ali, não preciso passar pelo Johanny, ou tem que passar pelo clínico antes de ir pro exame laboratorial? Como que funciona essa rotina ali dentro? A rotina hospitalar veterinária, ela praticamente é igual à medicina humana. Então, o tutor leva o animal, ou leva o cavalo, leva o bovino lá, ele vai chegar, vai fazer um prontuário médico desse animal,
e vai ser destinado ali aos médicos veterinários clínicos que vão atender esse animal. Então, depois de um atendimento desse paciente, tem que realizar uma coleta de sangue, ele vai realizar a coleta e encaminhar esse exame, essa amostra de sangue para o laboratório dentro do hospital. Então tem um pedido onde vai ser realizado, eu preciso fazer uma biópsia, o animal tem uma lesão na pele que não cicatriza, já foi tratado, então assim, vamos realizar uma biópsia. É realizado e encaminhado isso daí para o setor de patologia. Então lá vai tentar o quê? Avaliar as células presentes ali e tentar apresentar um diagnóstico que está causando. Então o hospital aqui ele vai ser completo, né? A gente vai chegar, a gente vai conseguir fazer tudo isso sem problema nenhum, né? 1.400 metros quadrados de construção, Johanne, como explica para nós aí a dimensão que é esse hospital, não só em tamanho físico, mas para a região, o que a região está ganhando com esse hospital? Porque é novidade, né? E a gente sabe que novidade vai causar um impacto grande. O que você espera disso? Sim, o hospital veterinário, nessa proporção, nesse tamanho, demonstra o quê? Que além de uma estrutura, a gente necessita de equipamentos e profissionais qualificados. Então, a nossa seleção desses profissionais, igual a professora Tatiana, a professora Bruna, foi criteriosa junto com o curso de medicina veterinária, ou seja, elas são professoras do curso, ensina os nossos acadêmicos aqui a formação, né, como para médico veterinário. Então, nesse conjunto todo, é uma estrutura grande, com equipamentos que está sendo montado de ponta, para que todo o atendimento realizado ali, a gente consegue ter um diagnóstico, a gente consegue realizar um tratamento adequado. Então, a gente não fica eu acho que meu animal está doente. Não, meu animal está doente, mas ele tem um diagnóstico. Por quê? Temos equipamentos e profissionais que vai realizar essa avaliação e chegar no diagnóstico. Olha, meu animal tem um tumor de mama, ok, é um tumor benigno ou maligno. Vamos realizar o tratamento. Opa, vamos ter um centro cirúrgico totalmente equipado, procedimentos cirúrgicos realizados de ponta ali, ou seja, esse animal vai sair daqui depois, ou seja, recuperado ou 100%, ou ele vai ter uma qualidade de vida melhor. A gente falou todos os setores que a gente tem no hospital, né? Mas assim, são setores bem específicos, né? A Tatiana na patologia, a Bruna na clínica, o Johanne a Bruna na parte do laboratório, o Johanne na parte clínica. Mas assim, Tatiane, a parte de patologia não é uma parte assim, que todo mundo se interessa, né? Conta um pouco para nós a sua experiência e como que você se interessou por essa área e toda a sua especialização nesse setor dentro do hospital. A área mais curiosa, que todo mundo tem o preconceito, né? Ai, vai mexer com o morto, mas não, a gente vai fechar o diagnóstico. Eu fui cair nesse mundo, eu ainda estava no primeiro ano da graduação, lá na UEL, e eu fazia estágio dentro do hospital, na parte clínica, com vivos, e eu vi o animalzinho morrer na minha frente. Aquilo lá me marcou bastante. E eu cheguei em casa e falei, mãe, eu não quero ver bicho sofrer. Eu vou largar, eu não quero ver bicho sofrer. Ela, não, você não vai largar. Você estava no mesmo curso. No primeiro ano, no primeiro, segundo mês ali. Ela, não, você não vai largar, você estudou para entrar, agora você vai. Eu, meu Deus, o que eu vou fazer? Daí eu já não queria ir pro ambulatório, porque ali eu ia ver bicho morrendo, bicho sofrendo. E surgiu a oportunidade de ir para patologia. Até então, nunca tinha cursado a disciplina, era só lá no terceiro ano. E vamos ver o que é isso daí, né? E ali eu me senti confortável porque eu não via o animal sofrendo. Mas eu podia salvar outros. Ele já chegava depois dos... E ali eu conseguia ajudar a salvar outros. Né? Por exemplo, o animalzinho, o cachorro amanheceu morto ali no jardim. Tinha um vizinho ameaçando que esse cachorro late demais. Claro, né, gente? Cachorro late, gato mia, a gente fala. É natural da espécie. E você consegue fechar na necrópsia o diagnóstico se o animal foi envenenado ou não.
Se você tem filmagem, se você tem alguma coisa que prove que aquela pessoa envenenou o animal do vizinho, você consegue entrar com processo contra essa pessoa. Tá? Hoje em dia busca-se muito a patologia para trazer explicações. Foi envenenamento? Foi uma má conduta com esse animal? Foram maus tratos com esse animal? Então a gente consegue trazer tudo isso dentro da patologia. E não só para cão e gato, né? Hoje a gente usa a patologia ali em animais de produção, suínos, bovinos, para equinos, animais exóticos. Morreu... Isso daí, até trazer uma história do meu primeiro dia de residência, né? Cheguei lá na UFPR, toda faceirinha. Tinha um tigre para fazer necrópsia. Eu estava lá também. Você estava lá também, né? Não bastasse ser um tigre, que eu, com todo o meu 1,55 de tamanho, tive que entrar dentro para fazer necrópsia. No final, a gente teve que costurar ele inteiro, porque era uma necrópsia cosmética. Então, ia devolver o animal inteiro, né? E a necrópsia é literalmente pegar uma serra, um machado e abrir o animal no meio. Ver tudo que tem ali dentro dele. Tudo que tem dentro. E assim, Fazer você deve toda ter a feito avaliação. muita necrópsia já ao Sim. longo dos seus... Quanto tempo você tem de experiência, assim, Tatiana? Eu me formei em 2012. 10 anos já de Já 10 pura anos patologia e de fazer pura necrópsia. patologia. Tem algum caso, assim, que você abriu o animal, tinha alguma coisa peculiar, alguma coisa estranha, assim, que... Não só, não peculiares, mas, assim, do próprio diagnóstico natural de uma doença, que você já relatou, assim, todas as suas experiências? Uma experiência com tigre, né? Acredito que não é, eu abrir a janela de manhã, vou sair de casa, vou ter um tigre para fazer uma análise, né? Então, conta um pouco para nós essa parte. Não é sempre que acaba vindo animais exóticos, né? O que a gente acaba mais recebendo, né, é aves. Não, tem passarinho, tem o periquito, né, que as pessoas costumam ter esse tipo de animal em casa, né? Agora, outras espécies já é um pouquinho mais difícil de vir. Coisas diferentes que eu abri e encontrei. Um botão de pinguim dentro do estômago de um cão. Botão de pinguim? Botão de pinguim. Ele mordeu a roupa de alguém com um botão de pinguim. O botão era O botão foi Assim, então, às vezes a gente encontra ali, né, animais que gostavam de mastigar outras coisas. Não. lá na geladeira. Mas, às vezes a gente acaba encontrando algumas neoplasias mais raras, né, um quimodectoma, um mesotelioma, que muitas vezes ali na clínica não foi diagnosticado quimodectoma, uma neoplasia ali na base cardíaca. Nem sempre você vai conseguir passar um ultrassom e identificar aquela massa. Mas na necrópsia eu consigo identificar. São coisas assim que é fácil, né? A gente brinca que vai encontrar coisas diferentes, mas eu sei que não é assim. E você, Bruna? Você aí também, né? Acredito que quase 10 anos de... Quase de... 8 anos agora de formado. experiência, também coletando amostra, né? Acredito que você faz um atendimento muito amplo, né? Em várias clínicas, tem contato com vários animais. Conta um pouquinho para nós também dessa experiência. Então, eu sempre fui rata de laboratório. Então, eu sempre gostei de ficar dentro de laboratório, de fazer experiências, desde aulas de ciências na escola. Tentei fazer farmácia antes de veterinária, mas eu gostava muito de bicho, então acabei indo para veterinária, mas segui a área das análises clínicas mesmo. E fiz estágio nos Estados Unidos, então aprendendo a fazer dosagens hormonais lá no instituto renomado, que é o Smithsonian. E voltei para cá fazendo mestrado com essa parte de análises hormonais também com araras. E depois abri um laboratório em Cascavel. Então hoje eu presto serviço, e é o que a gente vai fazer aqui também. A gente vai prestar serviço para várias clínicas e trazer o que tem de mais moderno de exames. Então a gente pode ajudar a fazer as coletas, a gente ensina, né, a melhor forma de fazer uma coleta também, que a gente foi aprendendo durante os anos também, né? Tem formas mais fáceis de coletar de um gato, por exemplo. Tem locais diferentes de veias, dependendo das espécies. Então, tem umas peculiaridades. Acredito que
fazer o acesso venoso do animal é complicado, né? Porque a gente pensa o humano... É cooperativo. É cooperativo. Dependendo do animal, Não o é braço nada é do tamanho de um dedo, né? Então, assim, reduz. E é trabalhoso. Você falou que ficou um tempo nos Estados Unidos. Qual estado você ficou lá, Bruno? Eu fiquei na Virgínia. Na Virgínia. É. E assim, você chegou a fazer atendimento lá dos animais? Lá eu acompanhei, né? Como eu era estagiária, eu só ficava ajudando ali. Mas a gente fez... Lá eu trabalhava com reprodução de animais silvestres. Então, eu trabalhei com as coletas já realizadas e depois a gente fez eu fiz um trabalho junto com... Ele é doutor em reprodução de ungulados. Então, de espécies como zebra, né? E daí algumas espécies da África. Então, eu acompanhei uma coleta de sêmen, por exemplo, de uma zebra. Então, eles anestesiaram a zebra, fizeram todo o processo de coleta de sêmen. Então, a gente acompanhou algumas coisas diferentes, assim, mas atendimento eu não cheguei a fazer, porque... Não, é brincar, porque assim, nos grandes animais, a coleta de sêmen, a gente utiliza o copo coletor, né? Tem um manequim tranquilo. Na zebra não tem como eu controlar o animal para fazer isso, né? Não, é anestesiado, aí com uma probe anal, né? Então, faz eletroestimulação. Faz eletroestimulação, né? Eletroejaculação, e daí no copinho também. Não, imagino, né? Mas eu falo, não é o instinto natural, porque no touro, no cavalo, a gente estimula o animal, ele monta sozinho e a gente consegue coletar. É bem mais tranquilo. Numa zebra, não imaginava como seria. E a zebra podia levantar, né? Então, assim, foi uma experiência única. E você, Júnior, conta aí. Você também, né? Um jovem, né? Mas com uma ótima experiência que a gente tem. Hoje, quase 8 anos e meio aí, formado. Quando eu entrei na faculdade, hoje eu trabalho com cirurgia de pequenos animais. Eu entrei na faculdade com aquela visão, eu quero trabalhar com grandes animais, justamente que reprodução. Sempre tive o contato ali, bovino, equinos, e realizei vários estágios na área de reprodução, até que chegou no 3º ano da faculdade e iniciou a cadeira, ou a disciplina de cirurgia. Eu tive meu primeiro contato aí, entrar dentro de um centro cirúrgico. Não, só passei um pouquinho mal ali, né? Pela primeira vez. E depois de sair, de ver o procedimento, olha, o animal estava assim, saiu super bem, resolveu a situação dele. Falei, olha, eu acho que me encontrei dentro da medicina veterinária. E iniciei estágio, fui acompanhando, toda semana tinha rotina no centro cirúrgico, estava eu lá dentro. Então, fui estudar na área, comecei a praticar, né? A parte cirúrgica necessita de habilidades, né? Então, essas habilidades a gente vai usar os animais, às vezes, que vêm a óbito, que realizam uma doação para estudo, né? Às vezes a gente acaba desenvolvendo, ou hoje a gente também tem os simuladores ali que a gente consegue utilizar um treinamento para as habilidades. E no final da faculdade, falei, olha, vou trabalhar com pequenos animais, mudei, grandes animais, agora pequenos animais, uma mudança aí, né, grande. E no final, quando eu fui defender o meu TCC, o meu relatório de estágio, no dia da apresentação, eu falei, olha, acho que ia fazer essa apresentação, gostei, acho que eu quero ser professor. Então, depois fui realizar o mestrado, trabalhei também dentro do mestrado com a parte de cirurgia experimental, trabalhei com os roedores, né, com ratos, e finalizei o meu mestrado, iniciei a parte na docência, então comecei como professor, com 23 anos de idade, então cedo, né? Então eu tenho aí praticamente 5 anos mais ou menos que estou como professor, e agora essa oportunidade de coordenar um hospital, estou também no doutorado, então outro desafio da vida aí, e tudo
relacionado à parte de pequenos e à parte de cirurgia. Vendo você falar, né, que a Tatiane falou, a Bruna falou, a Bruna relatou do estágio que ela fez fora do Brasil, você também falou do estágio. Vocês acham que estágio é uma das coisas mais importantes para o médico veterinário, né? O aluno, desde o início que entra no estágio, é importante. Vocês têm algum estágio assim, que vocês lembrem que marcou a minha vida? Aquele estágio foi determinante para eu trabalhar na área, aquele estágio não quis trabalhar com zebra depois, os negócios nesse sentido. Para ter certeza que eu não queria trabalhar com clínica de pequenos. Eu fiz um mês de férias durante a faculdade porque eu já tinha uma suspeita que eu não gostaria de trabalhar com a clínica, né, com o atendimento. Depois acabei trabalhando sim, mas a minha área sempre foi o laboratório mesmo. Não, mas é legal isso que você falou, Bruno. Igual, você não gostava de clínica. Não, mas exatamente, né? Às vezes o cara fala, eu não gosto de uma área. Eu não gosto da patologia. Muita gente, a gente ouve bastante isso, né, Tatiana? O aluno fala, patologia, eu não gosto de patologia. Mas pega e faz um estágio, porque às vezes você pode mudar a opinião, ou às vezes você pode ter a certeza de que é aquilo que você não quer mesmo, né? Porque a gente vê na sala de aula a teoria, né? A gente não faz exames necrópsia toda aula, então é a teoria, e às vezes é uma coisa maçante. Então, na prática, no estágio, você vai ver tudo aquilo rodando tudo junto, né? Então, a clínica complementa com a patologia, complementa com os exames, então você acaba vendo uma coisa mais dinâmica. Aí você enxerga mesmo. Porque na teoria, às vezes, é uma coisa engessada, né? Você vai ver a teoria. Agora, na prática, é diferente. Então, o estágio é muito importante, sim. E quando você está vendo ali no estágio, muitas vezes você chega em sala de aula, você vê o professor explicando de tal coisa. Nossa, eu vi no estágio tal dia e é assim. E você consegue fazer um link melhor para associar. Você chegou a fazer algum estágio assim, Tatiane, que você fala, nossa... Eu fiz estágio em grandes animais também, clínica e cirúrgica. E fui acompanhar uma cirurgia de cólica em equino e passei mal. Então, definitivamente, não era a minha praia. Não era. E o que vocês falariam para os nossos alunos? Porque a gente vê, né? A gente sabe que, às vezes, a oportunidade não aparece, né? Também ninguém vai vir te oferecer, Bruna, você não quer vir aqui fazer estágio? Que dica que vocês dão assim, para eles irem atrás de estágio? Por onde começar? E como se comportar dentro do ambiente de estágio, dentro de uma clínica, por exemplo, dentro do centro cirúrgico, o cara que está fazendo estágio, porque não pode, dentro da clínica, pegar o celular e atender, né? Por exemplo, numa clínica, chegou o animal lá e não pode ir lá, a primeira coisa, tá vivo, cutucar, né? Que dica que vocês dariam, assim, para eles? A primeira coisa é ser proativo no estágio, né? Não espera alguém te puxar pela mão para você levantar da cadeira e fazer alguma coisa. Se você tá ali dentro, você vê a dinâmica do laboratório, ou vê a dinâmica da clínica, vai lá e faz. Você não vai saber fazer tudo, mas vai e pergunta como que faz. Mostrar interesse, né? Eu falei para os alunos já no primeiro dia de aula, eu falei, uma dica que eu dou, que eu consegui algumas coisas, seja muito cara de pau. Então, tipo, se apresente para as pessoas que você quer conhecer, peça, eu quero fazer estágio em tal lugar. Se você não mandar um e-mail, ninguém vai descobrir. Então, se você não tentar conversar com aquela pessoa, chegar nela, ela não vai descobrir o que você quer. Então, seja mais cara de pau, faça alguns contatos, né? Conhecer gente é muito bom. E respeite o jeito que a clínica funciona, né? O que o laboratório funciona. Claro que a maioria dos lugares estão abertos para receber opiniões, mas antes de você chegar já funcionava daquele jeito, né? Então você respeita ali como funciona. E eu acho que a proatividade é uma coisa que eu vejo de muita diferença nos meus estagiários, pelo menos, né? De tomar a iniciativa de começar a fazer um exame, de perguntar como é que faz, de perguntar por que deu aquela alteração, porque às vezes a gente está fazendo ali, não lembra de explicar, então perguntar, seja curioso também. E outra coisa, no estágio, né, Joane, você tem muita experiência nisso, é o momento que o aluno, ele pode perguntar, né? Porque depois, na hora que ele assumir a profissão de seu chefe, ele que vai mandar, como que ele vai fazer? Ele não vai poder ligar pro professor, ligar pro cara que ele fez o estágio e falar, o que está acontecendo? Eu sempre dou esse exemplo para os alunos na disciplina de cirurgia. Aprendi com o meu professor, né, de cirurgia. Aqui, na aula ou no estágio ali, se você está realizando um procedimento cirúrgico, professor, olha, isso daqui. Ó, isso aqui acontece assim, a gente está fazendo essa correção. E isso é importante, realizar essa pergunta nesse momento, porque depois você termina a faculdade, vou trabalhar com cirurgia, um exemplo. Chega lá, no momento da cirurgia,
professor, opa, cadê o professor? E você se depara com uma situação, então assim, é o conhecimento. Às vezes a gente fala assim, e agora? Fica aqui, tira, vou colocar um pouquinho de água, vou colocar água aqui dentro. Então assim, para todos os nossos acadêmicos, ou os que estão ouvindo, né, a importância do estágio, ele, desde o primeiro ano de faculdade, conhecer como que funciona o estágio em uma clínica, conhecer como funciona o estágio em um laboratório, na parte de grandes animais, que isso, ou seja, são 5 anos de graduação. Pelo menos nos 2 primeiros anos, até o 3º ano da faculdade, que é ali praticamente 50%, né, realizar estágio em várias áreas. Então, a medicina veterinária ela é muito grande, tem diversas áreas de atuação. Vou realizar estágio no laboratório de análises clínicas, vou realizar o estágio no laboratório de patologia. Gostei, não gostei, olha, isso aqui me chamou a atenção, quero trabalhar o resto da minha vida com isso daqui. Então, quando você chega na metade da graduação, é importante ter uma decisão, uma direção. Olha, quero trabalhar com cirurgia, ou seja, vou passar mais tempo fazendo estágio dentro do setor de cirurgia, vou passar mais tempo estudando, buscando aquilo ali, tirando dúvidas. Então isso é importante que quando chega lá no final, o aluno tenha a possibilidade do quê? Já iniciar a sua atividade como um profissional, como ele também tem a possibilidade de realizar uma residência, aprimorar os conhecimentos deles com a supervisão do quê? De um professor ali, ou buscar uma especialização, buscar um mestrado, um doutorado. Então, o estágio ele é um marco importante na vida do acadêmico. Rodar todos os setores, né? Não só os setores dentro do hospital, mas fora, né? Pequenos, grandes animais, animais selvagens. Exatamente, o campo, né? Porque muito vai para o campo. Quando eu decidi trabalhar com grandes animais, ou com pequenos animais, que a visão no início da faculdade foi grande, justamente isso. 5 horas da manhã, tem que levantar e ir com o veterinário trabalhar a campo. Chegava o horário do almoço, agora não tem almoço, só 3 da tarde. Poxa, como assim? Então, é uma rotina diferente. Então, assim, a pessoa tem que buscar, falar, olha, isso daqui a veterinária é uma grande área, mas dentro da veterinária isso aqui me faz bem. Nossa, gosto de estar a campo, diferente da situação que está ocorrendo ali. Ok, hoje não, eu falei, não, aqui dentro, centro cirúrgico, ar-condicionado, tudo tranquilo, beleza. Então, são algumas coisas que acabam... então... Fica mais tranquilo. Pensando não só no estágio agora, mas no perfil profissional depois. O que o veterinário tem que ter hoje para ser destaque ou nas áreas de atuação de vocês, nas diversas áreas? O que vocês acham assim, que seria... O que vocês colocariam? O veterinário tem que ter isso para ser destaque na minha área. Acho que de começo de carreira é vontade de aprender. Tá? Eu acho que tem que ter muita vontade para você se especializar. Porque a gente sai da faculdade sabendo um pouquinho de tudo. Então, você se especializar e você ir atrás de uma área que você queira, né? Uma grande área ali para você se especializar. Mas a vontade de aprender, a vontade de ir atrás, de buscar cada vez mais, para mim, é o essencial. E continuar sempre buscando, né? Não é porque você se formou que você vai estagnar ali. Sempre vai buscar conhecimento. Eu costumo falar isso para os meus alunos também. Você vai estudar muito mais depois que você se formar do que aqui dentro da faculdade. A veterinária é uma área que tem muita inovação, né? Sim. Em todos os processos tem inovação, você tem que se atualizar. E se você não atualiza para o mercado, você vai ficando defasado, né? Vai ficando defasado e não acaba aprimorando. Você, Johanne, o que você acha que o profissional tem que ter? Olha, além de ser proativo no início, né, buscar no final da graduação, o mercado de trabalho, né, não é só ter um diploma ali, é um diploma mais um currículo. Esse currículo é o quê? É o estágio que a gente está conversando aqui. Olha, eu realizei X horas em clínica médica, X horas em laboratório, X horas em patologia. Mas no final da faculdade o meu interesse é em laboratório. Então, eu tenho uma carga horária, eu tenho horas que eu tenho no meu currículo de estágio nisso daqui. Quando ele vai entregar um currículo, o estágio obrigatório, o estágio extracurricular, quando esse profissional chega, digamos, chegou lá no laboratório da Bruna,
olha, eu vim entregar o meu currículo. A primeira coisa que ela vai olhar é o que ele trabalhou ali tudo, não é só na área dela também, né? Mas olha, quanto ele tem de vivência dentro desse ambiente. Isso conta muito num processo seletivo, né? Ou entrar aí para trabalhar no mercado de trabalho. Já que você falou, a gente está falando de estagiário, né? Tenho certeza que já passou na mão de vocês, muito estagiário, sem a gente querer fazer fofoca agora, né? Mas, assim, já teve algum caso que você teve que ir lá corrigir totalmente o que a pessoa estava fazendo, Bruno? O estagiário entrou lá, você confiou na pessoa no setor e falou, ó, agora vai. E você teve que corrigir ele ou nunca aconteceu? Na minha rotina, né, o que mais acontece é assim, a gente tem um pouquinho de amostra que vai dar suficiente em cima do laço para que todos aqueles exames que o veterinário pediu. E eu chegar lá e ver que ela tinha trocado os animais e estava fazendo os exames errados. E eu falei, nesse momento, porque eu não sei se a gente tem mais amostra, então daí a gente tem que resolver. E esse é o momento que você pode errar, né? Que a gente consegue dar um jeito, mas depois, ainda, né? mas depois que tivesse entregue o laudo com os resultados de outro animal, aí para resolver isso é bem mais difícil. Na patologia é um pouquinho diferente, que a gente não deixa ninguém fazer necrópsia sozinho, né? Então sempre eu estou acompanhando. Um porquê? A gente já tem o olho treinado, então muitas vezes o aluno vai deixar passar a lesão. Eu tenho que estar lá para mostrar isso para ele. Olha, isso daqui não parece, mas é. Ou às vezes parece que é uma big lesão e só é autólise, só tá podrinho o bicho. Um pouquinho podre. E para leitura de lâmina também é muito treinamento, demanda tempo para você ter conhecimento. Né? Então você não vai sentar na primeira vez no microscópio. Todos nós passamos isso, né? A primeira vez que você sentou no microscópio sozinho e falou, meu Deus, o que é isso? Então são anos e anos e muito tempo de microscópio para a gente fazer um diagnóstico, para ter um olho treinado. Mais uma vez aí, mostrando sua importância. É vivência, né? É a primeira vivência que tem dentro da instituição, né? E tem que aproveitar, porque é o momento que você tem oportunizado para fazer, né? Então, uma coisa que eu vejo de diferença, que eu até comento com as pessoas que estão mais pro final da graduação, é que às vezes elas hiperfocam também, né? Então elas vão pro laboratório, descobrir o que é laboratório no terceiro ano de faculdade, ela nunca mais viu nada. Ela só estudou e foi só... Só que o laboratório, ele é complementar à clínica. Então se você não sabe um pouquinho de clínica, você não vai ser a melhor profissional naquela área, porque o clínico vai chegar e te perguntar, olha, por que essa enzima deu alterada? Aí eu só vou saber a teoria, né? Então, eu só sei fazer análise. Eu só sei olhar no microscópio, né? Eu só sei fazer o bioquímico. Não, eu tenho que ter um pouquinho de bagagem para conseguir falar para ele, olha, pode ser por essas questões, como que ele tá tomando água, tá fazendo xixi, comeu. E aí, Bruno, então, não entra só o perfil, né? A experiência profissional. Entra também, por que a gente tem aula de fisiologia? Por que a gente tem aula de anatomia, né? Casa todas as disciplinas, né? Que é importante. Farmacologia, então, assim, a gente consegue encaixar tudo. De experiências, alguém tem mais alguma experiência para contar aí que acha importante para a gente estar falando? Quem quer queimar um estagiário? Não, não queimar ninguém. Gente, por favor, não deem ossinho de frango no churrasco pro seu cachorro. É extremamente importante isso para todo mundo que está ouvindo. Não dê ossinho de frango. Se você for dar um osso, supervisiona. Porque o que eu encontro de animal perfurado por osso é muito animal. É muito. Isso é preocupante. É que o animal tem um dom de pedir também, né, Tatiana? A gente tem que fazer isso, né? Quando dá tempo, é difícil. Realizar atendimento, o cirurgião gosta disso daí, né? Fala, opa, vamos resolver a situação aqui, né? Já Engasgado com osso? Com osso já. Eu peguei... Todo perfurado? Tinha perfuração, então isso extravasa o conteúdo do estômago, né? Para dentro do abdômen, então leva a outras alterações e isso acaba levando o animal a óbito, né? E não só o osso, mas teve uma situação bem bacana. A mulher tinha um Bull Terrier, que é aqueles cães do focinho grande, né? Ela chegou na clínica, o cachorro todo faceiro lá,
olha, ele comeu um tapete e uma havaiana, e ele assim, estava começando, eu observei que ontem de manhã cedo ele não se alimentou, à noite não, resolvi levar ao veterinário. Tô aqui, beleza? Ele comeu o tapete inteiro? O tapete inteiro e a havaiana cortou tecido, tapete de tecido. Beleza, fiz o atendimento do animal, realizamos o ultrassom, tem um corpo estranho aqui dentro. Vamos abrir o animal e ver o que está acontecendo. Quando chegou lá, o estômago dele está puxando lá. Um tapete grandão e a havaiana cortada em duas partes. Imagina o doutor chegou em casa e foi limpar o pé, cadê o tapete? Cadê minha havaiana? Aí tá o cachorro sentado ali, Tá ali, opa, não fui eu. Não, são casos clínicos, né? E eu acredito que isso é muito comum. O animal engolir objeto estranho, né? A Tatiana já comentou ali antes, né? O animal com o pinguim, né? Mas assim, são objetos. E o tutor pode cuidar muito disso, né? Não é... Se a gente sabe que o animal tem histórico de comer, eu vou largar um brinquedo lá para ele comer, né? Eu sempre oriento os tutores no atendimento, assim, é um filhote, ele sempre tem o hábito de morder qualquer coisa. Então, assim, eu fiz a adoção de um animal, eu tenho um animal, é um filhote. Opa, chegou em casa, o animal não tá legal ali, observa os objetos que tem em casa. Tá faltando alguma coisa aqui, não está faltando, porque às vezes isso já ajuda a identificar a situação. Tinha o meu chinelo aqui, não está mais. O tapete de borracha da pia, só tem uma parte ali, outra parte sumiu. Então, assim, isso também ajuda um óculos, ajuda o quê? Essa pessoa a procurar um atendimento para o seu animal e também realizar um tratamento rápido para melhorar a condição desse animal aí. E assim, fora isso, né, para identificar que o animal ele tá... Eu preciso buscar um atendimento clínico, eu preciso ir fazer um hemograma ou ir para o clínico de pequenos, o animal vai demonstrar sintomas, né? Qual que é o sintoma mais comum assim, que a gente tem que observar? Os animais, hoje, eles não falam, então eles vão expressar reações, né? São sinais ali. Então, o animal é um filhote, parou de comer, não tem uma diarreia, às vezes apresentou um vômito ali. Opa, será que não comeu algo diferente? Porque sempre na consulta a gente acaba perguntando, olha, não tem um histórico, comeu alguma coisa, ele brinca com objetos, com os brinquedos ali, ou teve acesso à rua e tal. Então isso já ajuda o quê? A buscar, vamos realizar um exame de imagem, um filhote tem uma desidratação muito rápida, às vezes pelo vômito, às vezes por uma diarreia, vamos realizar os exames laboratoriais, ou seja, esse animal já precisa ficar internado e iniciar uma terapia ali para estabilizar ele, se caso comeu um objeto, um brinquedo lá que precisa remover, isso não vai sair nas fezes, então eu preciso estabilizar para submeter esse animal também a um procedimento cirúrgico ali e melhorar a qualidade de vida dele e resolver a situação. Tudo isso a gente vai fazer aqui no Hospital Veterinário da Uniguaçu, né? Então, para a gente finalizar, vou agradecer ao professor Johanny, a professora Tatiana e a professora Bruna, que o hospital vai estar operando com profissionais de excelência, né, com toda certeza, e agradecer a todos que assistiram esse podcast. Venham conhecer o Hospital Veterinário da Uniguaçu, se inscrevam no nosso canal da Uniguaçu. Esse foi mais um episódio do Pode Mais.